Senhor, nós queremos expressar ao Senhor gratidão a Deus pelo privilégio que nós temos de nos encontrarmos aqui para aprendermos do Senhor, para estudarmos a Tua Palavra. Clamamos a Ti, acalma nosso coração, dá-nos o entendimento necessário, a disposição correta nesse tempo aqui. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, capacita, traga à memória aquilo que foi estudado, que haja fidelidade, que haja compromisso com o Senhor acima de tudo, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de nos conduzir durante esse tempo, nos alertando, nos exortando, alegrando o nosso coração, trazendo aprendizado e transformação, Pai. É o que nós queremos, clamamos a Ti por isso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. Nas próximas 8 aulas, os próximos 8 domingos, nós teremos a oportunidade de estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Esse curso foi dado há alguns anos atrás, e é uma edição atualizada que estamos dando aqui. O intuito é que seja, de fato, uma exposição da carta de Paulo aos Colossenses e não apenas temática. Tá? Então, se você acompanhou na divulgação, a nossa proposta com esse curso é que possamos aprender a viver a vida cristã como Cristo espera de nós, enfrentando os desafios de heresias e filosofias que tentam nos amoldar a todo instante, não somente naqueles dias. Que possamos refletir sobre a supremacia de Cristo, que é um dos temas principais da carta de Paulo aos Colossenses, e possamos alinhar a nossa fé ao próprio estilo de vida de Cristo, não ao nosso, não a uma proposta qualquer, mas aquilo que Deus tem para nós sobre o que significa andar nele, para que possamos verdadeiramente experimentar esse andar nele. E então possamos descobrir como desenvolver relacionamentos saudáveis, que é uma das ênfases também, ou pelo menos Paulo passa um pouco nessa área na carta aos Colossenses, fundamentados no caminhar com Deus, e fortaleçamos a nossa jornada espiritual à luz dos ensinos da carta de Paulo aos Colossenses. Então, essa mesma proposta aparece aqui como alguns objetivos. O primeiro dele é refletir sobre a supremacia de Cristo, termos a oportunidade de olharmos quem é Cristo, a sua obra, exaltarmos a pessoa de Cristo, como Paulo faz nessa carta, e possamos entender ainda mais quem é Cristo, sua obra, o seu amor, o teu sacrifício por nós. Segundo, alinhar a nossa fé ao estilo de vida. Quantas vezes a gente percebe, no contexto da igreja, independente da igreja que nós estivermos, muitas vezes a nossa fé está totalmente desassociada da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual. Muitas vezes afirmamos, professamos uma série de questões, de doutrinas, mas quando vamos olhar para a nossa própria vida, não bate. A proposta é que confrontemos, ou que sejamos confrontados, para que haja essa compatibilidade, aquilo que eu afirmo crer e a maneira como eu estou vivendo o meu dia a dia. Terceiro, é identificar e combater heresias. Tá? Nós vamos gastar pelo menos uma aula conversando sobre isso. Paulo gasta um tempo combatendo alguns ensinos falsos ali, que são as heresias de Colossos, e teremos a oportunidade de olhar também para algumas das heresias atuais, como nós podemos encarar ou lidar com esses desafios na nossa vida, de maneira que agrade a Deus e que não sejamos coniventes com aquilo também que está sendo ensinado erroneamente. Outro, que possamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Paulo vai apontar pelo menos algumas áreas de relacionamento, e vão ser o nosso foco, que é relacionamento no contexto familiar, marido e mulher, pais e filhos. Ele também vai falar do relacionamento senhores e servos. Então essa é a nossa proposta. E o último é fortalecer a nossa jornada espiritual. Não queremos conhecimento pelo conhecimento. Formarmos teólogos aqui, por mais que queiramos ter bons teólogos, grandes conhecedores das Escrituras, mas é que de fato tudo isso afete a nossa maneira de ver a nossa vida, possamos alinhar aquilo que precisa ser alinhado, como é o título do curso, e possamos realmente desenvolver um andar nele constante, diário, ok? Tendo isso em mente, tem aqui um plano de curso, e entenda, o plano de curso é a proposta inicial, pode ser que haja alguma alteração ao longo do curso, mesmo que seja pequena, mas pretendo caminhar nessa direção com vocês. Aula 1,
onde falaremos um pouquinho dessas questões introdutórias e as saudações iniciais de Paulo. A aula 2, a ênfase que Paulo dá, ou a maneira como ele desenvolve essa questão da oração. Ele não só fala, mas ele também experimenta uma vida de oração e é compartilhada aqui com a gente. Aula 3, a exaltação de Cristo e o reconhecimento do ministério, ou seja, aí que vai enfatizar essa questão da supremacia de Cristo, a supremacia da obra de Cristo e também a excelência do ministério de Paulo, que ele não é uma autoexaltação, mas ele, de alguma maneira, fala daquilo que Deus tem feito através da sua vida. A aula 4, onde começa a entrar nos relacionamentos genuínos, e de um modo especial Paulo falando da relação dele com aquela igreja, o zelo dele, a luta dele pela vida daquela igreja. Aula 5, fundamento e desvios, onde Paulo reforça Cristo é o fundamento, ele aponta para alguns desvios que estavam acontecendo, combatendo esses desvios. Aula 6, um apelo à vida cristã, onde vamos trabalhar um pouquinho de pecados que precisam ser deixados, virtudes que precisam ser também desenvolvidas na nossa vida. E a aula 7 é onde ele realmente entra um pouco na questão dos relacionamentos, que ele aponta ali, finalizando então com recomendações, saudações, onde Paulo mostra um pouco na prática também desses relacionamentos sendo experimentados no dia a dia dele, que vão além desse relacionamento, seja conjugal, filhos, servos e senhores, mas ele coloca os companheiros de ministério numa lista aqui de saudações que nos ensina um pouco sobre relacionamentos também. Ou seja, esse é o nosso plano para esses próximos domingos. Tá? Se tivermos alguma alteração, certamente vocês serão informados aqui, tá bom? Dúvidas, perguntas até aqui? Então vamos lá. Algumas questões introdutórias para nós. Primeiro, vamos à carta. Já deixa aí a sua Bíblia aberta, seja o aplicativo, seja o que você for usar. A carta de Paulo começa da seguinte maneira, e aqui tem algumas questões introdutórias para nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai, de nosso Deus, ou de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ao olhar para o versículo inicial, Paulo não dá tudo aquilo que envolve as questões introdutórias da sua carta, mas ele pelo menos sinaliza ou deixa evidente aqui para nós a autoria e também o destinatário. E eu quero explorar essas ideias e um pouco além dessas ideias aqui presentes. Então, pela própria maneira como ele começa, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Já fica evidente para nós aqui a autoria paulina dessa carta. O que nem sempre há um comum acordo sobre essa ideia, mas vamos lá. Inicialmente, essa identificação, Paulo está querendo deixar claro, eu sou o autor, eu estou escrevendo essa carta para vocês, eu sou aquele que está sendo inspirado por Deus. De certa maneira, é a comunicação que fica evidente nesse versículo inicial, e a autoria de Paulo, ela aparece também lá no finalzinho, no capítulo 4, versículo 18, quando ele diz, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Tá? Mais uma vez, ao dizer que ele está escrevendo e assinando de próprio punho, e a gente vai abordar um pouco mais, Paulo está sinalizando, olha, pode ser que tenha outra pessoa envolvida, no caso ele menciona Timóteo, a gente vai tentar entender qual é o papel de Timóteo nesse processo, mas ele está falando, sou eu que estou assinando de próprio punho, sou eu o autor desta carta para você. Tá? Isso não é a única vez que aparece essa afirmação dele, aparece em outros momentos, sinalizando, tá? Sou eu, Paulo, quem vos escrevo essa carta. Então, como eu mencionei, a autoria paulina, por mais que pareça tão escancarada e tão evidente, tradicionalmente, Paulo ele é reconhecido como o escritor da carta aos Colossenses, mas isso não significa que essa autoria não seja questionada. E, de um modo geral, todas as suas cartas, ou grande parte das suas cartas, há também algum nível de questionamento. Só para você entender, essas daqui são as cartas que, de um modo geral, há uma aceitação sem praticamente questionamentos da autoria de Paulo, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. Tá? E aqui nós temos algumas cartas que, em algum nível, há algum questionamento sobre a autoridade ou sobre a autoria de Paulo como autor dessas cartas. No caso, Efésios, Colossenses, que é o que nós estamos estudando, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, por razões muito próximas,
a autoria de Paulo ela é questionada. Então, não vou detalhar tanto para vocês aqui, mas eu quero pelo menos mencionar algumas dos motivos e razões que essa autoria paulina é contestada. Então vamos lá. Primeiro, aquilo que envolve o estilo e vocabulário. Tá? Alguns autores ou alguns estudiosos apontam que Paulo usa um estilo gramatical um tanto quanto diferente nas construções das suas frases, nas construções das suas afirmações, um tanto diferente quanto nessas cartas que foram lá com aceitação geral. Então, ou seja, aparentemente, ou dá algum sinal de que Paulo escreveu diferente isso aqui. Tá? Mas o vocabulário também que ele usa, de alguma maneira em Colossenses, alguns vão afirmar que contém palavras e expressões que não são usadas em outras cartas de Paulo. Pelo menos 2 exemplos, ele vai usar a ideia de plenitude, que é pouco usada por Paulo, esse termo, e também a ideia de mistério, que Paulo vai usar algumas vezes, recorrendo aqui, aparecendo algumas vezes. Alguns estudiosos vão falando, olha, isso aqui não é um vocabulário comum de Paulo. Então, é um argumento inicial que alguns vão colocar e contestar a autoria paulina. O segundo motivo é teologia diferente. Alguns estudiosos vão falar, puxa, Paulo, ele tem similaridades, mas a cristologia que ele apresenta aqui, ele defende e apresenta Cristo de uma maneira que ele não apresenta em nenhum outro lugar. Ele aprofunda-se um pouco mais nessa questão da cristologia de uma maneira que não é comum nas cartas de Paulo. E também a própria escatologia, a maneira como Paulo desenvolve na carta aos Colossenses. Geralmente ele está olhando muito mais para uma escatologia futura, realmente, olhando lá na frente. E aqui parece que Colossenses ele olha algumas questões que já estão experimentando também, que tem as implicações escatológicas. Então ele está falando, olha, isso aqui também não parece muito a teologia de Paulo. Um terceiro motivo é o que envolve algumas questões de contexto histórico. Tá? O que quer dizer, o que eles querem dizer com isso? Algumas referências às heresias que são apresentadas e combatidas ali, tá? Alguns estudiosos vão falar, olha, isso aqui não está compatível com o momento de vida que Paulo estava vivendo. Tá? Então eles vão falar, há uma contradição, há uma divergência entre o momento da história que é narrada, ou que é descrita na carta de Paulo aos Colossenses, e o momento de vida que Paulo estava vivendo e a própria história da igreja naquele momento. Tá? E, por fim, as diferenças de estrutura da carta. Isso aqui, pelo menos para mim, né? Só de ler o início e fim, eu não vejo tanta diferença, que é um argumento que eles vão colocar, que a maneira como Paulo começa e conclui a sua carta não é o padrão, parece que ele tem um padrão que ele começa e realmente finaliza, mas eu, particularmente, olhando na minha própria ignorância, eu não vi tanta discrepância quanto alguns afirmam, mas é um dos motivos que contestam a autoria paulina. Então, de uma maneira bem simples para vocês, são motivos que não só Colossenses, mas Efésios, 2 Tessalonicenses, de alguma maneira a autoria de Paulo é contestada por essas razões aqui. Tá? E em contrapartida, a defesa da autoria paulina, eles vão pegar até questões semelhantes, tá? Mas está aqui algumas questões que partem para a defesa da autoria paulina. Tá? A evidência histórica e tradicional, tá? Ou seja, a autoria paulina ela é amplamente aceita ao longo da história da igreja, e mesmo recente, quando essa carta foi lida, não há evidências dessa contestação. A carta foi lida, a carta foi ensinada, mesmo pelos pais da igreja. Então, olhando para isso aí, há uma aceitação também, ou algo que pode ser usado em defesa da autoria paulina aqui. A semelhança, seja temática e estilística, por mais que alguns abordem que há diferença na maneira como Paulo desenvolve, muito pelo contrário, os defensores vão falar, há muita semelhança mesmo entre as cartas que Paulo escreve, mesmo o estilo literário dele, por mais que haja algumas palavras, alguns termos que não são comuns ser usados, de um modo geral, há muito mais similaridade do que discrepância. Tá? Então, essa questão das semelhanças de temas com outras cartas que também são escritas, mesmo se você comparar com Efésios, por mais que seja questionada também a sua autoria, há muita similaridade naquilo que Paulo escreve entre as duas cartas aqui. Tá? Outra é a teologia consistente. Não há problema em Paulo apresentar novas questões, novos aprendizados sobre a cristologia. Não há problema dele apresentar alguns vieses diferentes acerca da escatologia, desde que não seja contraditório. Tá? Isso não significa que é uma autoria diferente. Eu posso escrever
uma carta para alguém, tá, com ideias próximas, mas ao mesmo tempo usar determinadas linguagens diferentes, dependendo do público que eu quero atingir, alcançar. Isso nós fazemos ainda hoje. Tá? Então, a teologia de Paulo ela é consistente, mesmo se comparada com as outras cartas de Paulo também. Contexto histórico e oponentes, por mais que alguns falem, mas parece que não é exatamente aquele momento que Paulo está vivendo com as heresias que ele está combatendo, uma vez que ele não aborda as mesmas heresias em outras cartas. E aí entra alguma questão que pode ser muito particular da carta aos Colossenses. Pode ser que aquelas heresias, aqueles problemas que ele estava vivenciando era muito particular daquela igreja local, o que não é um problema em si. Tá, os ensinos de Paulo, por mais que haja conceitos que são gerais, que aparecem em várias das suas cartas, há abordagens que são específicas para tratar problemas específicos, e nesse caso aqui, a igreja de Colossos estava enfrentando desafios e heresias que faziam parte da sua própria história, da própria maneira que a própria cidade funcionava. Tá, ela era constituída ali de gentios, ela era constituída também de judeus, e há toda uma carga, uma bagagem religiosa também herdada, que Paulo, de alguma maneira, teria que combater. E havia questões muito particulares ali daquela igreja que Paulo estava trazendo e combatendo. Tá? Quando a gente olha os relacionamentos, o relacionamento com Efésios, já mencionei aqui, tá? E a própria evidência interna aqui. Tá, o que a gente entende como evidência interna? Muitos estudiosos que defendem a autoria de Paulo aos Colossenses também acreditam que ele escreveu Efésios. Deixa eu pular isso aqui. De maneira que eu já mencionei aqui a semelhança com Efésios. As referências que Paulo usa na sua carta, tá, que são a evidência interna, a maneira como ele fala de Tíquico, de Onésimo, aponta para Filemão, então são relacionamentos que estão presentes em outras cartas também que ele escreveu. Então isso serve para atestar a autoridade, a veracidade, e mostrar, não, Paulo realmente é o autor. Então quando olha-se para todas essas similaridades, há muito mais para defender a autoria paulina do que para rejeitá-la. Tá? Então, continuando aqui com essa ideia de autoria paulina, tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, a maior parte dos estudiosos e teólogos admitem e reconhecem Paulo como autor desta carta. E aí, nessa introdução, nós encontramos aqui também a menção a Timóteo. Né? Quando ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A pergunta é, qual é o papel de Timóteo nessa história? Ele também é autor com Paulo nessa carta? Que tipo de relação era estabelecida aqui? O autor, de fato, é Paulo. Tá? Mas Timóteo ele aparece como um companheiro de ministério, e ele aparece como alguém que é chamado, dentro da teologia mesmo, de amanuense. É um papel de escritor. É alguém que está ali para ajudar Paulo naquilo que é necessário, e nesse caso aqui é escrever aquilo que Paulo estava dizendo. E isso fica mais evidente ainda quando a gente olha para essa saudação final de Paulo, quando ele diz, né, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. É como se ele estivesse, de alguma maneira, deixando a entender aqui, olha, eu não escrevi toda a carta, eu sou o autor, mas aqui eu estou atestando e deixando claro para vocês. Eu estou escrevendo de próprio punho, sou eu que estou enviando essa carta para vocês. Ideias similares aparecem, olha aqui alguns textos que vocês podem olhar. 1 Coríntios 16, 21, onde ele diz, eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. 2 Tessalonicenses 3,17, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo. Depois Gálatas 6, vejam com que letras grandes eu estou lhes escrevendo de próprio punho. Então são alguns indicadores de que havia algum tipo de parceria que acontecia ministerialmente entre o autor e aquele que poderia escrever a carta, ou seja, uma mensagem a ser enviada. Então isso era algo muito comum. Tá? Esse era o papel desses homens chamados de amanuenses, ou seja, eram escribas ou secretários que escreviam aquilo que era ditado por outra pessoa, aquilo que era orientado por outra pessoa. Isso vai aparecer nas cartas de Paulo, e não somente de Paulo, ou seja, eles têm um papel importantíssimo no processo de redação e de escrita, tá, de alguns textos bíblicos. Exemplos bíblicos aqui de amanuenses. Aqui nós estamos mencionando Timóteo como um amanuense. Aqui em Romanos nós encontramos Técio,
Olha só, eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Quem é o autor da carta de Paulo? Quem é o autor de Romanos? Paulo. E olha como que nós encontramos aqui versículo 22, no capítulo 16. Tércio está falando, eu redigi, eu escrevi, eu fui um instrumento de Deus nesse processo para escrever, mas a inspiração foi dada a Paulo. A supervisão foi divina, o processo envolveu Tércio, o processo envolveu Timóteo, mas a autoria é de Paulo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo a vocês, ou seja, agora nós temos a presença aqui também de Silvano. Tá, alguns podem argumentar, mas será que não é somente como parceiro de ministério? Em alguns momentos pode ser uma menção somente como parceiro de ministério. Tá, mas nesse caso especificamente que nós estamos mencionando aqui de Colossenses, é alguém que realmente estava redigindo e escrevendo a carta. Então, de uma maneira bem simples também para vocês, a função dos amanuenses. Primeiro, era uma escrita ditada. Tá? O autor ia falando e ele ia escrevendo aquilo que estava sendo orientado. Tá? É como, não é o caso de Paulo, tá? É como se você fosse pegar alguém que não sabe escrever e que precisa escrever, né, e pede ajuda para alguém, eu vou ditar e você vai escrever para mim. Tá? Então, é uma escrita ditada, que por vezes poderia ocorrer em correção, muito mais ortografia e revisão, não é de conteúdo. Tá? Mais uma vez, usando o exemplo que eu dei aqui, se de repente eu peço ajuda para alguém para escrever uma carta, eu estou falando, de repente eu tenho um vocabulário que eu posso usar palavras e construções erradas, mas aquele que está escrevendo pode livremente fazer algum ajuste, a correção da ortografia, no caso aqui, eles poderiam revisar e corrigir os textos, garantindo a clareza e precisão naquilo que estava sendo comunicado. E também estilo e forma, né, que talvez justifique um pouco de algumas possíveis divergências de vocabulário ou de estilo literário da carta de Colossenses com qualquer outra carta de Paulo. Tá? O amanuense ele tinha liberdade de colocar também o seu estilo de escrita. Está aqui um pouco que explica para nós a possível também contradição ou de alguns termos e construções ali que aparentemente não são de Paulo. Enfim, os amanuenses tinham um papel importante ao longo da história da igreja, ao longo do processo de Deus inspirar os autores bíblicos e registrar tudo para nós. Tá? Em alguns momentos, como eu coloco aqui, né, no caso de Paulo, por exemplo, isso era particularmente importante, pois ele frequentemente estava em viagem, algumas vezes preso, poderia ter algumas limitações e poderia precisar de uma ajuda de um amanuense. Então, isso justifica e explica o papel do amanuense, ok? Deu para entender o que é o amanuense? O papel do amanuense ao longo da história, ele não é o autor, mas ele é um papel de escritor, seja parcialmente ou de toda a carta poderia acontecer. Tá? Mas em todas as cartas a gente percebe Paulo deixando um sinal, seja ali, olha, estou escrevendo de próprio punho para deixar registrado, a autoria é paulina aqui. Nesses versículos iniciais, ele não deixa claro sobre a época, quando Paulo foi escrito. Então, vamos trabalhar rapidamente com isso aqui também. Em que momento Paulo foi escrito? Em que momento da história da igreja essa carta foi escrita? Por mais que no versículo inicial não tenha isso de uma maneira clara, nós podemos encontrar algumas pistas aqui quando a gente olha lá no capítulo 4, olha o que Paulo diz. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que abram a porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Então ele está sinalizando, foi em algum momento de uma das prisões de Paulo que essa carta foi escrita. Versículo 10, Aristarco, meu companheiro de prisão, mais uma vez, deixando claro, não é só uma prisão relacional, mas é uma prisão local, ele está preso em algum lugar. Tá? E depois, versículo 18, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Então, ou seja, há indícios, indicadores, Paulo nos deixa essas pistas, foi em algum momento da história, em algum momento das suas prisões. Tá? E alguns estudiosos vão datar aqui, como já aparece lá em cima, cerca de 60 a 62 depois de Cristo. Tá? Então, Paulo tinha ali as suas limitações de locomoção, mas tinha ainda a liberdade, a influência ministerial na vida de algumas igrejas, de alguns irmãos em Cristo, seja aqueles que estavam presos com ele, ou aqueles que eram companheiros de ministério e que ainda poderiam fazer essa ponte de contato com as igrejas, comunicando, levando a carta, lendo a carta. Tá? Então está aqui algumas referências para a gente.
Ou seja, uma vez que a gente assume Paulo como autor, tá, a maioria dos estudiosos de fato vão colocar aqui entre 60 e 62 depois de Cristo. Alguns argumentos, o contexto de prisão, o paralelo com a carta de Efésios também, as similaridades, o momento de vida que estava sendo vivido, muito próximo ali, algumas conexões que acontecem, no caso, com Filemon. Então aqui também nós temos, basicamente, que são pessoas que viveram na mesma época, que são referências comuns e citações que aparecem aqui na carta de Paulo aos Colossenses, e a própria história da recepção, do momento da história da igreja em que essa carta foi aceita, que ela foi lida, que ela foi aceita ali no próprio cânon da história da igreja, aceitando e colocando essa carta dentro desse período, tá, de escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. Tá. Em termos de destinatários, nessa introdução Paulo deixa claro aqui para nós, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então era uma igreja que havia sido formada nessa cidade, a região de Colossos ali, que Paulo destina e direciona essa igreja. Mas será que era somente Colossos? Olha, quando a gente lê ali o capítulo 4, versículo 16, olha o que a gente encontra, que interessante. Isso não é particularidade da carta de Paulo aos Colossenses. Ele diz, depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então nós poderíamos colocar como destinatário primeiro a igreja de Colossenses, mas a gente percebe aqui Paulo também destinando essa carta à igreja de Laodiceia. De alguma maneira ele está falando, olha, é importante, eu quero que essa carta, uma vez lida para vocês, que ela também seja lida para essa igreja. E ele sinaliza também, olha, é uma carta que foi escrita a essa igreja, ou que, aí mais uma vez entra um assunto de discussão que eu não vou abordá-lo tanto aqui, mas só uma sinalização para vocês aqui. Alguns vão dizer, mas tem uma carta perdida que foi escrita à igreja de Laodiceia. Alguns vão defender que sim, que existe, mas outros vão falar, não, a carta que está na Laodiceia pode ser alguma dessas outras cartas já escritas por Paulo, que estavam circulando nas igrejas, e Paulo está dizendo, olha, leia essa carta em Laodiceia, e aquela que está entre eles, leia também entre vocês. Tá, mas só estou colocando esse versículo para sinalizar que há um destinatário secundário sendo apontado aqui. Tá, mas primeiro, de fato, é a igreja de Colossos, que fica nessa região aqui, tá, relativamente perto também de Éfeso, e aqui está Laodiceia e Hierápolis, que são outras duas igrejas que são mencionadas na carta, outras duas cidades, na verdade, que são mencionadas na carta de Paulo aos Colossenses. De Éfeso até essa região de Colossos tinha aproximadamente talvez 100 quilômetros ali. Tá? Uma distância aproximada, e era uma das cidades mais importantes ali, influentes naquela época. Tá? Então, aqui, coloquei a flechinha só para ajudar vocês aqui. Tá, a cidade de Colossos, Laodiceia, mais acima, Hierápolis. E a maneira como Paulo se refere a esses destinatários inicialmente, ele chama aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. Tá, e aqui a gente pode aprender um pouquinho sobre a maneira como Paulo fala, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa cidade, mas primeiro ele chama essa igreja de santa, ele se refere às pessoas daquela comunidade de santos, e essa maneira e esse tipo de saudação ela aparece várias vezes em outras cartas também, quando ele escreve aos Coríntios, todos os santos lhe enviam saudações. Depois 1 Coríntios também, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. E aqui nessa carta aos Coríntios há o termo santos e santificados, com ênfase e significados diferentes. Aqui ele está falando aos santos, o povo, né, a posição em Cristo, que foi chamado para ser, que foi santificado em Cristo no momento da sua conversão, mas ele também traz essa ideia daqueles que foram chamados para viver uma vida de santidade. Tá, então, aparentemente, Paulo está usando esse termo aqui para falar aqueles que são santos, que foram salvos. Tá, por mais que a gente possa tentar interpretar para essa ideia de também aqueles que precisam viver uma vida santa, isso é fato, nós precisamos, mas ele está falando aos santos irmãos que estão em Colossos, e fiéis irmãos, tá? Mas é só a maneira de Paulo expressar que aparece em várias outras cartas. Depois, em Efésios, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aqui é um uso do termo santo
com essa ideia de viver uma vida de santidade, não apenas como a nossa posição, mas é a missão e responsabilidade que nós temos diante de Deus. Mas ele chama também esses irmãos de fiéis, ou ele chama aquelas pessoas de Colossos, vamos lá, de irmãos fiéis ou fiéis irmãos. Tá, e aqui, mais uma vez, Paulo usa esse termo também em Efésios, usa também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, mostrando o uso do termo. Em alguns momentos, o termo fiel ele se refere somente àquele que crê, aquele que exercita a sua fé. Em outros momentos, ele vai usar realmente aquele que exercita a sua fé com fidelidade. Aquele que vive a sua vida cristã com fidelidade ao seu Senhor. Aquele que zela pelo seu andar nele com fidelidade àquele que o resgatou. Tá, então esse termo fiéis, irmãos, ele pode trazer esse sentido e mais para frente vai aparecer na carta de Paulo aos Colossenses. É a maneira como ele fala daquela igreja que é uma igreja considerada fiel, por causa da sua prática, fiel à fé, fiel à doutrina. Então, a igreja é elogiada por essa postura de fidelidade, tá ok? E sobre a igreja de Colossos, o que a gente pode descobrir? Tá? Possivelmente, é uma igreja relativamente nova, tá? Muitas pessoas novas na fé presentes ali. De acordo com Atos 19, é um sinalizador de que Paulo proclamou o evangelho em toda a Ásia. Não necessariamente ele esteve na cidade de Colossos, mas por influência talvez de pessoas que se converteram nesse processo de proclamar o evangelho. A gente vai ver aqui também, no caso, Epáfras provavelmente se converteu e foi quem levou o evangelho para essa região de Colossos. Tá? Ou seja, Paulo, apesar de ser considerado e escrever essa carta, aparentemente ele nunca teve contato pessoalmente com essa igreja local. Tá? Onde nós encontramos isso aqui? Observe aí Colossenses 1, versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. De alguma maneira, Paulo está falando, olha, é algo que está chegando aos meus ouvidos. Sobre a maneira como vocês têm se relacionado com Deus, sobre a fé de vocês. Que sinaliza, não estou presente e de alguma maneira não tive contato com vocês ainda. Mais adiante, capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. E aqui ele deixa de uma maneira mais clara. Há pessoas nessa igreja, e provavelmente a maioria, que ainda não conheciam Paulo pessoalmente. E aí é interessante a gente olhar isso para o poder do Evangelho e o alcance do Evangelho. O alcance da palavra. No caso aqui nós temos Paulo escrevendo a carta, e hoje quando nós olhamos a nossa realidade com a tecnologia, quantas e quantas pessoas usufruem daquilo que nós ensinamos como igreja, daquilo que nós disponibilizamos no site da igreja. A gente percebe o ensino que está sendo oferecido nessa igreja também se expandindo e alcançando várias igrejas que sequer conhecem de uma maneira diferente, né? Podem falar, eu conheço de ver numa tela, mas não conhecem pessoalmente as pessoas dessa igreja, não conhecem pessoalmente os pastores dessa igreja. A gente tem experimentado isso de uma maneira muito enriquecedora e grata. A maneira como Deus tem nos usado como bênção na vida de outras igrejas. E Paulo está sendo um instrumento aqui. Ele está falando, olha, não conheço vocês pessoalmente, mas tenho ouvido falar da fé de vocês, me alegro com a fé de vocês. E ele escreve a essa igreja algumas recomendações. Ou seja, o evangelho foi pregado por Paulo em Colossos, provavelmente através de Epáfras. Onde a gente encontra isso? Observe aí, capítulo 1, versículo 7 e 8. Paulo fala, vocês aprenderam o quê? O evangelho que ele está falando nos versículos anteriores. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Percebe o uso do fiel aparecendo aqui novamente? Agora se referindo a Epáfras, é a qualidade de alguém que está andando em retidão com o Senhor, perseverando, sendo fiel. Então ele está dizendo, olha, Epáfras é alguém que caminhou comigo em algum momento da minha história, é alguém que aprendeu comigo, é alguém que ouviu o evangelho e que ensinou a vocês, e que compartilhou com vocês. E ele também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E depois, lá no capítulo 4, a gente vai encontrar ele dizendo, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus.
Dele dou testemunho de que essa força, ou de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Aqui ele dá um indício também de que Epáfras, quando ele diz, né, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, de alguma maneira ele está deixando claro que Epáfras provavelmente era nativo daquela região. Ele era, talvez, ou provavelmente cresceu naquela região, era alguém que teve a oportunidade de nascer em Cristo e trazer para a sua comunidade local, para a sua cidade, o Evangelho. Tá? E, curiosamente, essa carta não foi entregue por Epáfras também. Tá? Olha o que Paulo diz no versículos 7 a 9. Ele diz, Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Então aparece um Tíquico na história que Paulo está falando, olha, esse é quem vai informar vocês daquilo que é importante. Esse é quem vai levar para vocês aquilo que eu preciso dizer. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Então, Tíquico iria fazer quase que um papel de um pastoreio aqui com essa igreja. Ele iria levar a carta, talvez ler a carta, explicar a carta, ele iria falar sobre a situação de Paulo, de Epáfras e daqueles que estavam presos com Paulo ali. Provavelmente essa era a função de Tíquico aqui. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo aparece em que carta de Paulo? Vocês lembram? Filemon. Tá, então, mais uma vez, a gente percebe as relações de personagens em outras cartas de Paulo estando presentes aqui. Tá, ele está falando do Onésimo vai fazer companhia para Tíquico e levar essa carta aqui. Tá, então, o que nós podemos saber sobre essa igreja é isso que o texto nos aponta. Tá? Agora, quando a gente olha para os estudos e o que eles falam sobre essa região, né, a cidade de Colossos, está aqui, já mencionei as referências, né, essas três cidades de alguma maneira tinham um relacionamento próximo, tinham um certo nível de influência umas sobre as outras também, elas aparecem aqui na carta de Paulo aos Colossenses, mas sobre a cidade de Colossos, o que a gente pode saber? Vamos lá. Primeiro, Colossos era uma cidade antiga mencionada já no século V a.C., por Heródoto, historiador grego, e durante esse período ela era conhecida por sua produção de lã tingida que levava o nome da cidade, ou era muito próximo da cidade, né, que era uma lã chamada de Colossina. Então isso de alguma maneira é que deixava ou deixou essa cidade por um tempo, entre aspas aqui, famosa, tá, pelo tipo de lã que era típico daquela região que era produzido ali. Já foi considerada uma cidade grande e rica em algum momento da história. Durante o período helênico, Colossos foi influenciada pela cultura grega, já mencionei isso aqui, ou seja, uma forte cultura não somente nas questões políticas envolvidas, mas na religião da própria cidade. A influência de deuses gregos, de adoração a deuses gregos, era muito presente ali na região. Mais tarde tornou-se parte do Império Romano, e sua importância comercial começou então a diminuir em relação às cidades vizinhas, como Laodiceia, que estava lá no mapa, e Hierápolis. Então, em algum momento da história, ela foi perdendo o seu valor e a sua riqueza, a sua importância naquele círculo ali. Tá? Ou seja, Laodiceia é situada a oeste de Colossos e, por ter se tornado sede administrativa ou da administração romana, passa a se desenvolver mais rapidamente em todos os quesitos, fazendo de Colossos uma cidade de segundo e de terceiro plano. Tá? Então, ou seja, ela foi perdendo espaço para Laodiceia, que de alguma maneira vai se destacando, ganhando proeminência como cidade importante ali. A cidade, com o tempo, ela sofreu um grande declínio, né, e alguns vão dizer que por causa de um grande terremoto que destruiu tanto Laodiceia quanto a região de Colossos, porém, Laodiceia foi reerguida novamente e Colossos foi deixada um pouco no esquecimento. Tá? Então, tanto que hoje, se você tiver a oportunidade, ou mesmo de pesquisar, sobre ruínas de Colossos, há pouquíssimos vestígios sobre Colossos que são encontrados para quem vai visitar essas igrejas naquela região da Turquia. Da parte, em virtude desses terremotos que destruíram a cidade e por ela não ter sido reerguida novamente ali, ou erguida novamente. Tá? É uma cidade que por um bom tempo vivia dessas glórias do passado, ou seja, uma vez que ela foi importante, ganhou proeminência e caiu, isso é bem comum, né, viver daquilo que ela era reconhecida, das suas conquistas. Então,
era uma marca do povo daquela região também. Devido a mudanças de cenário econômicos, passa a depender de cidades vizinhas, ou seja, mencionando aqui fica claro também ao perder sua proeminência. Os habitantes de Colossos eram, em sua maioria, gregos que seguiam as suas próprias religiões. E deixa eu só finalizar aqui sobre a cidade de Colossos. Tá? Predominou na cidade a religião helênica clássica, chamadas religiões de mistério. Por isso que Paulo usa muito o termo mistério, não para trazer um mistério novo, mas para tirar um pouco essa falsa crença no que seria um mistério e apontar para realmente o que era um mistério. A gente vai trabalhar isso ao longo do estudo da carta. Ou seja, havia uma série de crenças místicas, esotéricas, oriundas, que vinham da Frígia, da Pérsia. Então, uma série de influências que elas sofriam ali. Tá povoada também por uma grande colônia de judeus. Inicialmente, como muitas cidades da Ásia Menor, Colossos seguia práticas religiosas pagãs, adorando uma variedade de deuses gregos e frígios, como eu mencionei aqui. Tá aí uma série de nomes, esse material vai ficar disponível para vocês. Tá, e a gente vai para o intervalo e a gente então vai voltar para a carta, e eu quero olhar agora nesse segundo período, o que a gente pode então aprender com esse autor. Tá, quem foi Paulo? Não vou fazer uma biografia detalhada, mas eu quero olhar rapidamente com vocês o que a gente pode aprender com Paulo e também com esse personagem Timóteo. Então, fugindo dessa parte, informações, a gente começa a entrar em partes mais práticas agora para a nossa caminhada, tá bom? Eu quero fazer um breve exercício com vocês de explorar um pouco mais essa figura da autoria paulina, ou não da autoria simplesmente, mas do autor em si. E a gente tira alguns aprendizados para a nossa vida sobre esse autor. Tá? Então eu quero basicamente olhar para essas ideias aqui com vocês. Primeiro é o que o texto nos diz. Segundo, o que os outros textos nos dizem sobre esse homem. E terceiro, o que alguns historiadores também nos dizem sobre esse homem chamado Paulo, né, que é autor de tantas cartas, né, que a gente lê de uma maneira regular, que a gente aprende com ele, que a gente é desafiado com aquilo que ele escreveu. Mas antes de entrar em cada um desses aspectos, eu queria que você desse asas aí à sua imaginação e criatividade. Vamos pensar no seguinte: imagine que você tem uma tela para você pintar um quadro e fala, não sou pintor, hoje você é, tá bom? E você vai pintar uma tela que retrate esse homem, Paulo. Tá? Mas além de retratar esse Paulo, você tem que ter agora na sua mente que você não conhece nada sobre Paulo. Você não conhece a história de Paulo. Porém, foram dados para você alguns textos para você ler e imaginar e então pintar a sua tela. Tá? Então eu vou olhar esses textos com vocês e eu quero que você imagine o que você vai pintar na sua tela que retrate esse homem ou a figura desse homem chamado Paulo. Então vamos lá, alguns textos para inspirar a sua tela. Primeiro, Atos 7, versículos 58 a 60. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo. E enquanto apedrejavam a Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpado deste pecado, e dizendo isso, adormeceu. Então a primeira leitura que a gente vê é um homem que está assistindo um assassinato sendo executado, acontecendo aqui. Tá? Estava vendo um homem sendo apedrejado. Segundo texto, capítulo 8 de Atos, versículos de 1 a 3, e começa a pintar o seu quadro. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Ele não só estava vendo. Tá? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mais um texto para ajudar a pintar a sua tela. Capítulo 9 de Atos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco,
de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E aí a sua tela começa a ser pintada com a figura desse homem chamado Saulo, até então, ou nesse contexto chamado de Saulo. Atos capítulo 22. Eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. E fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Capítulo 26. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes. Eu lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. E em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Como se não bastasse, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, é a maneira como esse homem é descrito. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E aí fica a pergunta: qual seria o resultado produzido na sua tela? Vamos lá. Deixa eu ouvir rapidamente vocês aí. O que você imaginou? Talvez você tenha essa mente criativa. O que você pintou? O que elementos estariam presentes nessa tela sobre esse homem? Um homem muito zeloso naquilo que ele fazia, seja bom ou mal. O que mais? Que outros elementos estariam presentes nessa tela? Um discípulo de Gamaliel, um homem muito capaz, um homem inteligente. O que mais? Violência. O que mais? Obstinação. Defendia aquilo que ele cria com unhas e dentes, com fervor, com toda a força. Sofrimento. De quem, mais especificamente, Miltinho? Algum? Sofrimento geral, várias pessoas. Ou a gente pode colocar nessa tela aqui, sofrimento de cristãos. Pode estar presente na tela. Na minha estaria presente aqui. Algum outro elemento que estaria presente na sua pintura, na sua tela? Estou ouvindo, mas eu não vi quem falou. Ausência de misericórdia e compaixão, foi isso mesmo? Ok. O que mais? Pode falar, Miriane. Talvez o semblante de alguém bravo, austero, seria isso. Ok. Rígido. Ok. Ele fazia com convicção de que estava errado, de que estava certo, mesmo estando errado, em função da sua própria criação, da sua própria religiosidade também. Tá, ok? Ou seja, se tivéssemos acesso somente a esses textos, tá, certamente uma das telas que poderia descrever um quadro como esse seria isso aqui, como se fosse um gladiador, alguém destemido, alguém pronto para caçar, para perseguir, para matar aqueles que eram considerados seus inimigos, aqueles que eram considerados de alguma maneira um povo que estava trazendo rebelião, que estava causando danos para a sociedade, danos para aquela cidade. Esse era Paulo. Esse era o homem chamado Paulo, Saulo de Tarso. Tá, então a gente percebe um quadro um tanto quanto assustador, que se nós nos deparássemos com esse homem, não sei qual seria a sua reação, mas a gente sabe que a reação de alguns discípulos quando se depararam com Paulo foi de quê? Medo. É Paulo,
Tem certeza que eu vou ter que chegar perto desse cara? Tá, essa seria a nossa reação. É alguém com quem eu não quero nem me aproximar, porque eu sei do que pode me acontecer. Tá, seja por medo, seja por cautela, mas talvez isso seria a ação da grande maioria de nós aqui. Agora a gente volta para o texto, olha a maneira como Paulo fala sobre ele mesmo. Como é totalmente diferente dessa tela que foi pintada aqui. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. A primeira coisa que ele fala, olha, eu sou um apóstolo não somente por vontade minha, não somente por escolha minha, e não somente por determinação de homens. Mas ele fala, eu sou apóstolo, eu sou enviado, eu sou mensageiro de Deus. Primeiro, pela vontade de Deus. Aquele que resgatou e é aquele que também enviou. Paulo foi separado para uma missão particular, proclamar o evangelho aos gentios, é o apóstolo aos gentios. E ele destaca isso na maneira como ele se apresenta a essa igreja. Quando ele diz, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. É o apóstolo, o enviado, que serve a Cristo, a vontade do Pai. Eu sou servo do Senhor Jesus por vontade, escolha, soberania, graça de Deus. É a maneira como Ele fala sobre si. E a gente percebe isso, a maneira como Ele vai falando sobre si em outras cartas aqui. 1 Coríntios, ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Totalmente oposto àquele homem austero, talvez até arrogante, pretensioso, cheio do conhecimento, cheio de si, cheio de força, cheio de poder. Agora Paulo está falando, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Há homens de Deus piedosos, há mulheres de Deus piedosas. Paulo está falando, eu sou o menor. Ele olha para si com um olhar de humildade, reconhecendo quem ele é, reconhecendo as suas próprias fragilidades, mas muito mais do que isso, reconhecendo quem é o seu Senhor. E toda vez que nós nos esquecemos de quem é o nosso Senhor e olhamos para nós somente com os nossos próprios olhos, através das nossas próprias lentes, ou através das lentes da sociedade, ou da maneira como o outro me vê, eu tendo a me ver da maneira errada. É bem provável que eu vou me enxergar da maneira errada. Para saber exatamente quem sou eu, o meu valor, as capacitações, as habilidades, os dons, eu tenho que olhar para a minha vida através das lentes desse Senhor, desse que me resgatou, desse que me chamou e desse que também me enviou. Nós também temos uma missão, nós também somos projeto de Deus com o propósito de proclamar, de testemunhar, de andar nele e fazer diferença. E Paulo ele ainda diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Percebe? Aquele homem que foi treinado, que foi ensinado por Gamaliel, aquele soldado valente, ele está falando, olha, eu sou o que sou hoje pela graça. Será que nós conseguimos e fazemos esse exercício constantemente de olhar para quem nós somos como sendo fruto da graça de Deus, como fruto da misericórdia de Deus? E aqui ele não está olhando para as capacitações, para as habilidades, mas está olhando para ele como pessoa. E de um modo especial, olhando para quem ele era, para a condição que ele estava, de perdido, sem Cristo, perseguidor, agora ele olha e fala, eu sou o que sou pela graça. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. E todos nós estamos na mesma condição. Se não fosse o Senhor, a sua graça, nós também não estaríamos aqui, desfrutando do seu amor, desfrutando da sua bondade, lendo as Escrituras, entendendo, proclamando, vivendo aqui enquanto aguardamos a eternidade. Graça de Deus sobre a nossa vida. E ele fala, essa graça, ela não foi em vão. E agora ele fala também, sinaliza que aponta para a sua caminhada com Cristo. Ela não foi em vão, eu estou lutando para fazer o meu papel. Eu estou trabalhando para fazer aquilo que é esperado de mim. E mais uma vez ele fala, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Alguma coisa sobrenatural tem que ter acontecido. Alguma coisa sobrenatural de fato aconteceu, porque esse homem aqui não é mais aquele que a gente desenhou na primeira tela. Observe, ele diz, em outro texto,
2 Coríntios capítulo 11 é um texto mais extenso, mas eu quero ler com vocês. Ele fala, olha, são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar dessa forma, e eu ainda mais. Pois eu trabalhei muito mais, eu fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. E a gente sempre ouve, né, Paulo, aquele que era perseguidor, agora é perseguido, mas olha como fica tão evidente nesses textos, nas suas palavras, ele deixando claro que ele sofreu não somente uma perseguição de alguém ir lá e proibir Paulo de falar, não somente de pregar e pegá-lo pela mão ou colocar uma algema nas suas mãos e colocá-lo na prisão. Ele fala que, olha, eu fui açoitado mais severamente. Eu fui exposto à morte repetidas vezes. De alguma maneira, Paulo está experimentando e vivenciando parte do que ele fez tantos cristãos experimentarem. Muitos podem olhar para isso e falar, não, mas Deus está se vingando. Não. De alguma maneira, Deus está ensinando para Paulo e está ensinando para aquela igreja, assim como está ensinando para nós com a vida de Paulo, sobre quem ele é e o que ele pode fazer. E ele continua: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Percebe, aquele que ora consentiu o apedrejamento de Estevão, agora ele está sendo o quê? Apedrejado também, experimentando o sofrimento na sua diversidade, mas não é sofrimento pelo sofrimento, é sofrimento pelo Evangelho, é sofrimento pelo Cristo que o resgatou. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, e ele continua. E isso aqui eu vou deixar no slide para você ler depois o restante do texto, tudo aquilo que ele vem falando sobre a maneira como ele viveu a sua vida, sobre o seu ministério, mas apontando o tempo todo para Deus. Observe versículo 31, o Deus e Pai de nosso Senhor, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. São experiências de vida que marcaram a vida desse homem e que transformaram a vida desse homem. E aí, se a gente ganhasse novamente uma tela branca para pintar com essas descrições, certamente o quadro seria outro. E eu gosto de olhar para essa ideia de... Eu estava olhando para a imagem de um lobo voraz ou daquele gladiador pronto para derrubar, para matar, para sacrificar, mas transformado em um cordeiro, transformado em uma ovelha, transformado no que ele diz em um servo, que é o que todos nós somos. Charles Swindoll, no livro dele, daquela série de Heróis da Fé, de Paulo, ele descreve o seguinte: por mais chocante que pareça, nunca devemos esquecer a cova de onde ele veio. Vamos trazer para nós. Por mais chocante que pareça, nunca devemos nos esquecer da cova de onde nós viemos, tendo crescido na igreja ou não. Eu costumo falar que às vezes eu cresci nesse ambiente de igreja, às vezes a gente tem dificuldade de entender esse conceito de perdido, de transgressor. Todos nós nascemos nessa condição. Independente do meu estilo de vida no passado, eu estava condenado, separado de Deus, caminhando rumo ao inferno. É isso que Swindoll está falando e trazendo à mente aqui, olha, não podemos esquecer de onde ele veio, não podemos esquecer de onde nós viemos, de onde eu vim, de onde você veio. Quanto mais compreendemos a escuridão do nosso passado, tanto mais entenderemos a sua gratidão pela graça, tanto mais seremos gratos pela graça, pela misericórdia de Deus. E eu quero fazer um exercício com vocês agora de ouvir uma música que é conhecida, talvez a letra seja diferente, mas se você possa refletir naquilo que você vai ouvir e gaste um tempo assim, orando. Através dessa música, desse louvor, louve no seu próprio coração também. Perdido me encontrou, estando cego,
Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Deus prometeu melhor pra mim, e nele esperarei. Escudo e força me será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Que a gente pode olhar para a nossa vida, nossa condição sem o Senhor, lamentar e nos alegrarmos por essa graça preciosa que nos alcançou, Pai. Dá-nos essa compreensão, ó Deus, abre os nossos olhos para que entendamos que sem o Senhor nós estávamos totalmente perdidos, estávamos condenados, escravos, cegos. E graciosamente o Senhor nos resgatou, abriu os nossos olhos, nos transformou e tem nos transformado diariamente, ó Deus. E preparou um lugar para nos receber como teus filhos para toda a eternidade, ó Pai. Faça-nos perceber, faça-nos viver uma vida de gratidão constante ao Senhor por isso. Em nome do teu Filho que oramos, Pai, amém. Mas além de pintar essa tela, de olharmos para esses textos, como eu mencionei, o que outros textos também nos dizem sobre Paulo? Nós vamos encontrar alguns textos que vão falar sobre a sua história de conversão. Você pode ir lá em Atos capítulo 9, ler, relembrar, se deter em detalhes ali sobre a sua cidadania, seu zelo, textos que vão apontar sobre o seu desenvolvimento em relação com os discípulos, sobre sua família, tinha uma irmã, tinha um sobrinho, sobre todos os seus sofrimentos, sobre a sua visão acerca da vida, textos que vão falar sobre o seu ministério, sobre as suas prisões. Vai ficar como tarefa de casa, você
gaste tempo lendo esses textos e descobrindo mais, e não somente esses versículos, gente, explore. Vá além. O que mais eu posso aprender sobre Paulo com outros textos que as Escrituras me dizem sobre quem é este homem? E ainda, o que alguns historiadores nos dizem sobre Paulo, e aí textos extra-bíblicos, sejam apócrifos, sejam estudiosos da Bíblia, o que alguns dizem? Então vamos lá, dizia-se que Paulo era manco de uma perna, tinha problemas de vista. De manco na perna eu já ouvi de poucos, tá? Mas problema de vista é mais comum a gente ler e achar alguma informação sobre isso. Que ele era calvo e tinha aproximadamente 1,5 m, um cara bem baixinho ali, que realmente era para intimidar as pessoas, ou seja, aquele gladiador a gente começa a pintar uma figura diferente, mas devia ser um gladiador bem fortinho, né? Há alguns indícios de que Paulo tinha problemas de saúde, talvez pegando ali o próprio texto, quando ele fala do espinho na carne, alguns vão pegar que isso aqui era algum problema de saúde, mas alguns estudiosos vão apontar também que tinha alguma dor crônica que ele carregava consigo durante bons anos da sua vida ali. Tá? Alguns dizem que por volta dos anos 58 a 60 depois de Cristo, ele próprio se descrevia como um velho. Apesar de Paulo, alguns historiadores apontam que ele morreu com cerca de 63 anos. Então, hoje, para o nosso tempo, 63 anos é extremamente novo. Mas se eu olho para o meu avô, a figura do meu avô, com 60 anos, eu realmente via um velhinho. Tá? Mas era a maneira como, de fato, eles viviam. O tempo de vida era mais curto, eles envelheciam também, os traços de envelhecimento, eles eram mais fortes, pelo tipo de trabalho, pelo tipo de exposição ao tempo, ao sol e por aí vai. Tá? Ainda alguns dizem que em Roma ele ficou preso no segundo subsolo do cárcere Marmetino. Isso aqui é uma figura que ilustra um pouco do que seria esse tipo de cárcere. Tá? Que ele foi preso, julgado e condenado à morte em face de ser cidadão romano. E em vez de ser crucificado, como estava sendo prática com alguns dos apóstolos, ele foi decapitado no ano 67 depois de Cristo. E vamos lá, e aí também reza a lenda que seu túmulo encontra-se na Basílica de São Paulo, extramuros, na Vila Ostiense, lugar tradicionalmente aceito como sendo o lugar do seu martírio. Então, gente, historiadores, assim como se eu for Israel, tem lá o lugar onde Cristo foi enterrado, o túmulo de Davi, por aí vai. Mas vamos lá, há indícios, há sinais de que, de fato, Paulo foi enterrado naquela região ali. Ou seja, de acordo com a opinião comum, Paulo sofreu martírio no mesmo dia e no mesmo ano que o apóstolo Pedro. Todavia, alguns estudiosos disputam se foi no mesmo dia, mas não duvidam que tenha de fato acontecido no mesmo ano. Testemunha mais antiga, São Dionísio, o Corinto, afirma que as execuções foram de fato no mesmo dia em locais diferentes. Tá? Então, mais uma vez, são afirmações, não são bases, textos baseados em escritos bíblicos. Tá? E curiosidade que eu coloquei aqui ainda é o que alguns pensavam sobre Paulo, dentro da carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz o seguinte: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não me impressiona e a sua palavra é desprezível. Talvez o seu jeito de falar, a sua fala, seja a voz. Então, é a maneira como alguns que estavam convivendo com ele olhavam para Paulo. Tá, então, no primeiro momento da sua conversão, olhavam com medo daquele homem que poderia assolar. E com o tempo passaram a olhar para Paulo com alguém que era talvez rude nas suas palavras, na sua maneira de escrever para a igreja, mas alguém que não impressionava em momento algum a igreja pela sua aparência física. Tá, isso também é importante para nós. Se você em algum momento cogita não fazer algo para Deus por causa da sua aparência, por causa de alguma limitação física, está aqui. Nós temos o exemplo de Moisés e tantos outros que começaram a argumentar por causa de questões físicas, e Deus deixou claro: quem usa, sou eu. Quem capacita, sou eu. Nós somos ferramentas. Tá? E aí, fechando essa ideia de aprender com Paulo, o que nós podemos aprender com ele? Não importa como os outros o consideram hoje, pois todo indivíduo tem um lado obscuro e todos somos pecadores por nascimento, por natureza e por escolha. Esses aqui são tirados do livro de Swindoll também, tá? Essas ideias aqui. Sem levar em conta o que você fez, a esperança abrange a todos. Não importa o seu histórico, faz parte da sua história, mas o que Deus vai fazer na sua vida,
pode não ter relação com todo aquele histórico, porque é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, e Ele pode usar a sua própria história para nos ensinar algo fantástico. Tá, mas isso não o torna limitado por causa da sua própria história sem Cristo. Nós somos feitos novas criaturas. E embora o seu passado esteja manchado, qualquer um pode encontrar um novo começo com Deus. E eu gosto dessa frase do Swindoll citando esse pastor. Ele diz: a conversão de uma alma é um milagre de um momento, mas a fabricação de um santo é tarefa de uma vida inteira. Lembra lá quando eu mencionei Paulo, a maneira como ele escreve 1 Coríntios, inicia ele aos santos e chamados para ser santo. No momento do milagre, eu fui feito santo, mas tem uma obra sendo feita na minha vida e na sua vida, que é me tornar santo cada dia, me tornar diariamente mais parecido com Cristo. É tarefa de uma vida inteira. Enquanto estivermos vivos aqui nesse mundo, o processo de Deus continua. A obra está em processo de transformação. Ou seja, para Deus não há casos perdidos. Tenha isso em mente. Não há pessoas impossíveis. Deus pode resgatar qualquer um e fazer uma obra fantástica. E partindo para o final da nossa aula, eu quero voltar à carta com você e lembrar rapidamente desse personagem que ele menciona aqui. É que ele dizia o irmão Timóteo, esse amanuense, esse que escreveu por ele, escreveu para ele, né, ou com ele. O que nós podemos saber sobre Paulo? Observe Atos capítulo 16, de 1 a 3, ele fala que Timóteo era filho de uma mãe judia, chamada Eunice, e de um pai que era grego. Ou seja, era alguém que cresceu no lar que possivelmente havia alguma divergência cultural acontecendo no ambiente em que ele cresce. É alguém que aprendeu as escrituras bem cedo. Com quem que ele aprendeu? Com a avó Lode e a sua mãe Eunice. Tá, então, alguém que foi ensinado desde cedo ali, ouvindo do Evangelho, ouvindo de quem é Cristo, ouvindo sobre como deve ser o caminhar com Deus. Timóteo teve o privilégio de ouvir e aprender desde cedo. Junto com Paulo, durante a segunda viagem missionária, Timóteo participou em atividades cristãs em Filipos, Tessalônica e Bereia, alguém que esteve presente no ministério de Paulo. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, Timóteo viajou novamente com o apóstolo, ou seja, em algumas das viagens, em várias oportunidades ministeriais de Paulo, Timóteo estava presente não somente acompanhando e vendo, em alguns momentos participando de maneira ativa, ministerialmente falando. Em Hebreus capítulo 3, versículo 23, fala que também ele esteve preso, talvez como companheiro de Paulo. Possivelmente ali que ele escreveu essa carta, enquanto Paulo ditava para ele, e ele estava escrevendo essa carta. Durante a terceira, por fim, 1 Timóteo 5, 23, alguém que também possuía algum tipo de problema de saúde, talvez algum problema de estômago ali, que ele até era aconselhado a cuidar bem dessa saúde, porque certamente tinha ali as suas implicações para a sua rotina e seu dia a dia. Mas Timóteo também é descrito como alguém que tinha alguma limitação de saúde. E olha que interessante a maneira como Paulo fala sobre esse servo. Em 1 Coríntios 4, 17, ele diz: por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, Paulo olhava para Timóteo como um filho amado, como alguém que não necessariamente ele evangelizou desde o começo, mas que de alguma maneira ele teve uma participação ativa na sua vida e no seu desenvolvimento como cristão, ao ponto dele chamar de filho amado. Como a gente viu, ele ouviu do evangelho da sua avó. Mas Paulo teve uma participação ativa aqui no seu desenvolvimento como cristão. Timóteo, ele é chamado de fiel no Senhor. Era alguém que, além de ser servo, Paulo olhava para ele e falava, ele reconhecia ali os traços de alguém que tinha temor a Deus, de alguém que amava a Deus, de alguém que era fiel. Depois, em Filipenses capítulo 2, Paulo diz: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus.
mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como pai, ou como filho ao Pai. Paulo está agora enviando, comissionando Timóteo, e ele está deixando claro para a igreja: é alguém exemplar, é alguém em quem eu confio, é alguém que eu sei que vai cuidar de vocês pelo seu próprio exemplo de vida, por aquilo que ele está cultivando na sua própria vida. Essa é a maneira como Paulo olha para esse homem. Um servo amado, um servo fiel. E aí, mais uma vez, eu trago para nós. Agora, não é somente como Timóteo se vê, é como as pessoas veem você como servo. O que você está comunicando no seu dia a dia e na sua caminhada como servo. Se Paulo fosse escrever uma carta recomendando ou não recomendando a você, o que seria escrito? Quais seriam as qualidades, as virtudes? Quais seriam as ações a serem ressaltadas? Observe a maneira como Paulo é descrito. É alguém cuja presença é almejada, é desejada como um companheiro fiel. 1 Tessalonicenses 3,2, ele ainda diz: e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. E ainda 2 Timóteo 1, 3-8. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Paulo diz: eu desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Ou seja, Paulo tem boas memórias dessa relação com Timóteo. Era alguém com quem ele compartilhava da sua fé, era alguém com quem ele compartilhava das suas lágrimas, era alguém com quem ele compartilhava provavelmente dos seus temores, dos seus desafios. Quem é o Timóteo na sua vida? Você tem um Timóteo na sua vida? Tem uma coletânea, não estou lembrando aqui o nome do cantor agora, talvez você conheça, mas é Ao Amado Timóteo. Se você lembrar, me lembra aqui. Acho que é Marcos Teles. Obrigado, Enéas. Gente, vale a pena você ouvir. Eu vou inserir isso aqui nos slides, vai estar disponível provavelmente na quarta-feira. Eu tenho alguns slides que são adicionais, que estão no final para complementar, caso você queira estudar algumas coisas a mais. E eu vou inserir o nome desse álbum. Vale a pena você ouvir, uma preciosidade. O cara foi muito feliz na maneira como ele escreveu. É inspirador e edificante você ouvi-lo no carro, seja onde for, a maneira como ele descreve essa carta e ele canta sobre essa carta de Paulo a Timóteo. Então vale a pena você olhar para isso. A importância muitas vezes que tem alguém na nossa vida que vai caminhar conosco, que vai nos exortar, que vai nos estimular, que vai muitas vezes simplesmente orar por nós e orar conosco. Timóteo fazia esse papel na vida de Paulo. Alguém em quem ele podia confiar ao ponto de depois ele falar: estou enviando para vocês Timóteo. Alguém de uma importância tremenda na vida e na história da igreja, que pode impactar muito as nossas vidas também através da sua história. Tá? Fica como um desafio você gastar um tempo a mais aprendendo isso. Tá? Eu quero encerrar com mais uma oração e mais um desafio para você. Leia a carta de Paulo aos Colossenses pelo menos uma vez por semana. Gente, eu fiz o exercício mais que uma vez. Você vai gastar 15 minutos para ler a carta de Paulo aos Colossenses. 15 minutos do seu tempo no dia não é nada. 15 minutos para você ler. Você pode ler uma vez por dia, uma ousadia aqui agora no desafio. Mas você lendo uma vez por semana, já vai te trazer um conhecimento a mais. Além de ler, se você tiver condições, pegue os slides, estude, revise, olhe os slides adicionais que eu coloquei ali que vão contribuir para o seu crescimento e aprendizado também. Tá bom? Vamos orar para encerrar esse tempo? Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor permitiu passarmos aqui juntos. Obrigado pelo aprendizado, obrigado pela tua palavra, que é tão viva, que nos ensina, que nos confronta, que realmente nos faz aprender, Pai. Obrigado pelos exemplos que o Senhor nos deixa de servos tão fiéis, tementes ao Senhor, ó Deus, que nos inspiram com o seu exemplo de vida, com as suas ações, com as suas escolhas, Pai. Obrigado, Deus, que o Senhor realmente fale as nossas vidas ao longo dessa semana, transforma o nosso caráter. Ó Deus, que realmente essa vida santa para a qual o Senhor nos chamou possa ser experimentada diariamente. E para isso dependemos do Senhor, dependemos ainda da Tua graça e da Tua misericórdia. É em nome do Teu Filho que nós oramos, ó Deus. Amém.